Nosso programa aqui conversando também, então, a respeito de tudo isso, a respeito do Covid, a respeito de todas as outras situações também, com um médico aqui da nossa cidade, então, que é o Dr. José Otávio Vasques Aires, ele que é médico otorrinolaringologista aqui de Itapetininga e vai trazer pra gente aqui mais informações a respeito de tudo isso. Dr. José Otávio, boa tarde, bem-vindo ao Telescópio, tudo bem? Eu vou bem, e vocês? Tudo em ordem? Tudo tranquilo, doutor. Muito obrigado pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Muito bem, doutor, vamos já conversar aqui primeiro, né, a respeito de alguns, o senhor tem colocado alguns conteúdos aí no Facebook, na internet, trazendo informação para as pessoas, né, e alguns desses temas, né, um deles eu vi, né, que o senhor falou recentemente a respeito da falta de medicamentos, né, é uma das grandes dificuldades hoje do tratamento do Covid, essa questão da falta de medicamentos, ou é muito uma história que o pessoal fica falando, às vezes sem saber direito, como que tá, doutor? Pois é, esse ano a gente já tem uma dificuldade extra, que é a gravidade dos casos. As cepas que estão circulando, elas são muito mais graves. Então a gente já tem essa dificuldade. E o que acontece? Como o número de casos é grande, a gente está tendo um uso cada vez maior de determinados medicamentos. E alguns medicamentos, não apenas um. Alguns medicamentos estão em falta já. Uhum. E esses medicamentos eles são usados para tratar pacientes que não estão em estado grave, que não precisam hospitalizar. E alguns deles não têm substituto à altura. Então, se eu não posso tratar adequadamente um paciente em caso leve a moderado, vai aumentar a chance desse paciente ficar em estado grave e precisar de uma internação. Uhum. Nós tivemos uma queda aqui no sinal, então, do Dr. José Otávio. Nós vamos tentando aqui a reconexão com ele, mas é um assunto muito importante, né? A falta de medicamentos, como ele disse ali, muitas vezes medicamentos que agiriam, que combateriam, que atenuariam os sintomas, né? Logo no início da doença, né? Caso eles faltem, então fica muito mais difícil. Nós já tivemos a volta aqui, restabelecimento do sinal com o Dr. José Otávio. Doutor, o senhor estava falando aqui pra gente a respeito, então, de que quando falta esse medicamento no combate logo no início ali, acaba desenvolvendo, às vezes, quadros mais sérios. Seria isso? Essa é uma das grandes dificuldades, doutor? Então, perfeito. Além dos casos estarem mais graves, se eu não tiver um medicamento adequado à minha disposição, eu vou ter uma complicação. Eu vou ter que substituir por um medicamento que não vai ter o mesmo efeito. Então, nós vamos aumentar a chance de ter um quadro grave. Muito bem. Doutor, essa falta, né? Ela é devida à grande demanda por esses medicamentos, ou ela... Porque às vezes as pessoas atribuem muito a questão também governamental, ou questões, outras brigas e tudo. Como que o senhor vê isso? É simplesmente porque todo mundo está comprando e não as empresas farmacêuticas não estão conseguindo fazer? Na verdade, é um excesso de demanda, mas não só nacional. A nossa indústria farmacêutica depende muito ainda de importação. Então, não é aqui que está se usando muito, está se usando muito no mundo todo. Então, eles estão com alguma dificuldade de importação e a demanda aqui também, que foi excepcional. Nesse caso, não existe um erro governamental. Muito bem. E falando também a respeito dessas novas cepas aí, as variantes e tudo mais. Nós tivemos a confirmação aqui em Itapetininga da P1, né, há poucos dias atrás. E também, vamos dizer assim, acho que é muito difícil, né? Até você confirmar, possivelmente muita gente já se contaminou, ainda devido à forma, né, que esse vírus se contamina, né, tão rápida e tudo. E também pela gravidade dos casos, acho que dá para se saber mais ou menos que tudo está espalhado, né? Está tudo muito interligado. Doutor, qual que é a dificuldade e qual que é a importância, né, de se saber isso, de se rastrear e de dar o atendimento devido aí com as variantes que estão chegando? Muito interessante, é muito importante. Então, nós não temos mais aquele vírus chamado virgem, aquele que chegou no Brasil. Não existe mais. A velocidade de mutação desse vírus é muito superior ao que a gente esperava no começo da pandemia. A gente sabia que poderíamos ter mutação.
Então, tem uma variante, essa variante vai sofrer uma mutação, vai virar outra variante e assim por diante. Então, basicamente, hoje nós só temos variantes. E nós não temos, assim, um acesso fácil a um laboratório que possa identificar exatamente qual é a variante. Mesmo porque isso leva um tempo e leva mais interesse em termos de saúde pública, mas o que a gente sabe é que, em média, todos os casos estão evoluindo pior do que no começo da pandemia. Então, nós devemos ter uma atenção especial para todos os pacientes, essa é a verdade. Muito bem, doutor. Acho que isso é algo que as pessoas têm percebido, né? Cada vez mais pessoas jovens, mais jovens, têm desenvolvido quadros mais graves, necessitando de ações aí mais intensivas, uma recuperação um pouco mais difícil, tudo. Então, isso que demonstra mesmo, né, que o vírus aí, ele está mais forte mesmo, né, atacando as pessoas. E, doutor, falando um pouquinho aqui a respeito da vacinação, né? Hoje se tem, então, a primeira dose para os maiores de 60 anos. Chegamos a essa idade, a vacinação no Brasil e aqui em Itapetininga também, né? Isso é um marco, de certa forma, porque principalmente naquela primeira ideia, né, de, a terceira idade vão ser as mais afetadas, as que terão mais dificuldades. Isso acho que era algo que todo mundo almejava. No entanto, com as variantes, né, pode ser que isso não dê ainda aquele efeito que se imaginava no começo, doutor? O que nós gostaríamos? Vacina de ótima qualidade para 100% da população. Isso seria o ideal, a gente faria esse vírus parar de circular e acabariam as mutações, né, as novas variantes, porque a gente via essa circulação do vírus. Não é o que nós temos, mas assim, chegar aos 60 anos já é um marco. Realmente, hoje nós temos mais pacientes mais jovens, com quadros graves, mas boa parte disso aí está porque a gente já está vacinando idosos desde o começo do ano aí. Então, isso é um marco, porque realmente as comorbidades, né, pressão alta, diabetes, câncer, doença pulmonar obstrutiva crônica, elas são mais frequentes nas pessoas com mais idade. Então, a gente lamenta não ter vacina para todo mundo, mas nós temos a comemorar chegar a esse ponto de pegar toda a população acima de 60 anos. Isso já vai fazer uma diferença absurda. Muito bem. E, doutor, porque foi anunciado ontem, né, pelo governador João Dória, que a próxima etapa de vacinação, a partir do dia 10 de maio, ele vai focar, então, não na questão das faixas etárias, né, mas seria na questão justamente das comorbidades, deficiências permanentes também, a questão das grávidas e as mulheres que acabaram de ter o neném e tudo, vai focar mais nesse público, né? O senhor vê como a melhor opção nesse momento, ou talvez continuar da mesma forma, indo por faixa e faixa? Então, o que a gente tinha no começo da pandemia, claramente, que quanto maior a idade, a partir de 50 anos, maior a gravidade. Era proporcional isso. Como a gente já está com essa faixa até 60, né, não chegou até os 50, mas até os 60 já imunizada, a gente tem que ver quem são os pacientes que estão correndo maior risco e estão tendo os quadros mais graves. Então, claro, seria muito melhor que tivesse vacina para todo mundo, mas esse pensamento é um pensamento adequado. A gente tem que pegar as pessoas que têm maior risco de ter quadro grave e imunizar primeiro. Muito bem. E o efeito da vacina, ela já é perceptível, doutor? O senhor tem pessoas que acabaram, assim, se contaminando depois da vacina, mas que tiveram quadros leves e tudo? Você já vê, ou pessoas que muitas vezes eram vacinadas na casa, todo mundo pegou, menos a pessoa que estava vacinada e tudo? Já se teve algum relato disso? A gente não tem grandes estatísticas, porque a porcentagem da população brasileira que já recebeu a segunda dose aí está em torno de 8%, é muito pouco. É muito pouco. Mas a gente não tem uma amostragem grande, mas a gente consegue perceber. Eu já vi pacientes que tomaram 2 doses das vacinas e tiveram Covid. E a gente de casa de gente que tomou as 2 doses e teve caso grave até. Mas, na minha experiência aqui, todos os pacientes que já tinham tomado as 2 vacinas e que porventura a doença apresentou leve, nenhum teve quadro grave. Muito legal. Então, trazendo essa informação pessoal, reforçando, né, a importância da vacinação para todos, né? Quem tiver nos grupos que serão vacinados, aí procure e se vacine, é muito importante, né? Doutor, outro vídeo também que eu vi o senhor falando, e que é um tema que eu sei que é muito importante
nesse tempo é o uso correto das máscaras, né? De fato, para quem não está sendo vacinado, acho que tirando o álcool em gel e o distanciamento é a única forma, mais ou menos, de tentar segurar esse vírus, né? Conta um pouquinho pra gente a respeito disso. Tem muita dúvida ainda das pessoas? As pessoas fazem muito errado com respeito às máscaras? Essa sua pergunta é de uma importância imensa. Todo mundo está lavando bem a mão, passando álcool gel, tem gente limpando roda de automóvel, gente limpando o pé, passando álcool em todas as coisas da casa. Olha, tudo isso é interessante, mas o maior risco mesmo desse vírus é a contaminação por aerossol. O que é isso? A máscara, ela protege da gente mandar gotículas, isso é importante, ela me protege para eu não receber gotículas, que são os perdigotos. Então a máscara me protege de um contato por essas gotículas chamadas maiores. Porém, o Covid-19, o SARS-CoV-2, ele tem uma característica de ficar em um aerossol. O que é isso? São gotículas tão pequenas que elas não caem. Elas vão permanecer no ar por até 3 horas. Então, o que a gente tem observado? Pessoas ficam com a máscara embaixo, aqui no queixo, isso obviamente não funciona para nada. E quando chega alguém no ambiente fechado, é bom que se diga, ambiente aberto é mais difícil. A gente deve usar máscara, mas a contaminação é bem mais dificultada. Agora, ambiente fechado, se eu estou aqui no meu ambiente fechado, na minha casa, na minha loja, no meu consultório, na minha clínica, eu estou sem a máscara e estou conversando, falando e respirando, vai produzir um aerossol que pode ficar até 3 horas no ar. Então não adianta eu estar... Temos algumas interrupções aqui no sinal do Dr. José Otávio. Daqui a pouquinho já vamos estabelecendo aqui com ele, para ele continuar trazendo essas informações, né, da importância, então, da utilização das máscaras. Eu sei que tem gente que gosta de utilizar a máscara no queixo, no pescoço e tudo mais, mas como ele estava dizendo aqui, para contaminação já temos estabelecido aqui o sinal. O doutor Senhor estava falando justamente disso, né, que as pessoas muitas vezes usam no queixo e tudo, mas o Covid ele tem uma diferença, ele não é simplesmente as gotículas do momento que a pessoa está falando, né? Ela já pode estar presente no ar caso não use isso. Então, infelizmente é isso que a gente tem observado. Então, às vezes a pessoa está na sua casa, na sua clínica ou no seu comércio, por exemplo, e quando chega alguém, eles colocam rapidamente a máscara. Isso não resolve o problema. O aerosol, que é uma partícula muito pequena do vírus, fica no ar por até 3 horas. Então, a pessoa está aqui de máscara, mas se eu estava e contaminei as laterais, entra através dos olhos, passando álcool gel na mão e alguns momentos atrás sem a máscara nesse ambiente. Muito bem, doutor. Então, trazendo essa informação para as pessoas, né? É importante utilizar a máscara o tempo todo, dentro desses locais fechados, locais de atendimento ao público principalmente. Você, empresário que acompanha aqui junto com a gente, ou você, funcionário aí de alguma das empresas, é muito importante para proteger as outras pessoas, principalmente que você permaneça o tempo todo com a máscara, né? Porque muitas vezes pode ser assintomático e está ali espalhando o vírus, então, pelo local, por mais que na hora que a pessoa chegue perto você coloque a máscara, muitas vezes esse aerosol está ali presente, né? E o doutor José Otávio também, né? Antes do Covid, ou seja, existiu um tempo antes do Covid, o pessoal não lembra mais, mas existiu, e várias vezes a gente conversou aqui a respeito de uma questão que começa a acontecer agora também. Estamos aí, comecinho de maio, tudo, daqui a pouco vai começar a esfriar, doutor. Se você puder trazer pra gente aqui só algumas orientações, principalmente dessa parte do otorrino aqui, né? Da otorrinolaringologista, ou seja, toda essa parte respiratória aqui, se puder trazer mais informações pra gente a respeito dessas doenças de inverno, né? O quanto isso ataca as pessoas, como fazer para se proteger de tudo isso, doutor? As doenças de inverno,
graças ao distanciamento social e uso de máscara, elas quase que sumiram. Então, gripes e resfriados no ano passado a gente não teve quase nada. Então, isso já contribuiu demais. E lembrar que não é o frio que causa resfriado, não é o frio que causa gripe, depende de você ter se contagiado com uma pessoa doente. Agora, o frio ele pode atuar principalmente na parte respiratória, mas ele atua também na parte cardiovascular. Porque o frio faz com que as artérias se contraiam e há um aumento da pressão arterial. A pessoa acaba tomando menos água, o sangue começa a ficar mais concentrado, então favorece a pessoa ter infarto, acidente vascular cerebral, tromboses. Então é importante que você se mantenha aquecido, não passe frio e tome bastante água. Para a parte respiratória, a nossa defesa respiratória é através de cílios. Esses cílios batem o muco e nos defendem. Então, quando o ar está muito frio, esse cílio bate pior. Então, piora a defesa do sistema respiratório. E também, como a gente acaba se hidratando menos, porque no frio temos água, o muco também acaba não trabalhando muito bem. Então, é muito importante para a gente conseguir melhorar a questão respiratória, se hidratar muito bem, usar bastante alimento rico em água, tipo frutas, verduras, legumes, que às vezes as pessoas acabam deixando de lado, e tomar água o dia inteiro. Outra coisa importante é o ar. Então, esse ar seco que vem junto com o frio, né? Não especificamente o frio, mas o ar seco, ele vai fazer com que esse sistema não funcione bem. Esse muco acaba ficando meio grosso e você vai ter complicações. Então, como que a gente pode fazer para melhorar isso? Lavar os olhos e não soro fisiológico. Podemos usar um colírio umectante ou um gel umectante para o nariz. Colocar um protetor labial para evitar o ressecamento dos lábios. Para a garganta é tomar muita água. Para os pulmões não tem nada melhor do que tomar muita água. Claro, evitar ambientes com aglomeração, ambiente fechado, com pouca ventilação, que é o mesmo que a gente já está fazendo por conta aí da Covid-19. Muito bem, então, pessoal que está acompanhando aqui junto com a gente, ter todos esses cuidados, né? Continuar se cuidando, se hidratar bastante, porque influi, acho que na saúde geral e principalmente aí para a parte respiratória vai ser muito importante, né? Doutor, se o senhor quiser trazer mais alguma informação aqui pra gente, tudo, fica à vontade, mas desde já gostaria de agradecer a sua participação aqui com a gente. É sempre muito importante ter as atualizações aqui, vindas mesmo de alguém que nós sabemos que está estudando, tem a responsabilidade, está aí no combate mesmo ao Covid aqui na nossa cidade, viu, doutor? Muito obrigado pela participação. Se tiver mais uma informação, fica à vontade. Então, eu gostaria de finalizar dizendo... A pandemia não acabou, nós temos mais de 400 mil mortos, isso é uma tragédia. Ninguém vai deixar de viver, a vida continua, mas tem coisas que nós podemos fazer, né? Fazer o distanciamento social à medida do possível e usar máscara sempre que estiver num ambiente fechado, independente se você tem sintomas ou não, use máscara para proteger os outros e exija que o outro que está no ambiente fechado use máscara, porque a máscara não vai te proteger se o outro estiver contaminado e ele estiver sem máscara. Muito bem, muito obrigado. Conversou com a gente aqui então o Dr. José Otávio Vasques Aires, médico otorrinolaringologista aqui de Itapetininga.